Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Como é que estamos? E aí, de volta, tranquilo? Tranquilidade? Tranquilidade, de volta, dando sequência à aos nossos transformadores, direitinho. Se Deus quiser, daqui a pouco a gente
volta também com outra disciplina e vamos ver você se formar com diploma de técnico. Porque a maioria de vocês, a grande maioria de vocês, técnico já é, conhecimento já tem, né? Falta mais é o diploma mesmo, né? Então, vamos lá. Aqui eu já tô preparando já meu material, para hoje já tendo material. Começar com uma revisãozinha, tranquila, né? Depois, depois da revisão, nós vamos começar as aulas, o capítulo 1 direitinho. A revisãozinha é bem básica, assim, só para dar uma relembrada nisso aí. E vamos ver se se eu fizer automação 2 com vocês, vamos tentar ver se a gente consegue pelo menos um CLP, né, para a gente fazer alguma praticazinha, né, nem que seja de acender uma lâmpadazinha, uma coisinha assim, né. Eu vou ver com o Rafael, né, se tem condições, ver o preço de um, que daí depois porque o transformador não tem jeito, né, no transformador tem que ir num ferro velho, comprar um transformadorzão velho, né, e abrir ele, desmontar ele, fazer como se ele tivesse explodido, para a gente poder ir lá verificar isso. E isso aí não, eu já tinha pedido, mas se achou interessante, mas não se comprou, né? E um ferro velho tu compra por um valor do peso o peso dele de ferro, né? De ferro velho, né? Para daí a gente poder mostrar para vocês. Mas enquanto não tem isso, a gente fica só na teoria, fotos e outras coisas mais que a gente consegue fazer aí, né? Agora o CLP, sim, o CLP dava para nós, né? Eu vou ver se eu falo com o Rafael para ver se já na próxima, se eu der, eu não sei se eu vou dar automação 2 para vocês ou não, mas se eu der automação 2, né, para já ter um CLP, a gente trabalha um pouco mais em CLP, porque a gente já daí a gente só dá uma passada mais rápida ali na parte de eletropneumática, eletrohidráulica e afunda então em CLP. A gente tendo um CLP a gente pode fazer isso. Pode fazer até ligar alguma coisa de pneumática ou de hidráulica, né? Isso aí a gente pode fazer também. Então, tem gente que está trabalhando, né? Então, nós vamos em seguida aí já vamos começar, já é 7h17. Em seguida a gente já vai começar e já vai tocar ficha nisso aí. Eu sei que é meio chato porque acaba sendo um pouco teórico, né? Mas não dá pra gente mostrar porque se as nossas aulas fossem presenciais, a gente podia até sair na rua ali, dar uma olhada no transformador, como é que são as ligações e tal, né? De, de baixo olhando no poste, mas nem isso, nem presencial são, então ficou complicado. E o que eu posso mostrar para vocês é desmontar um transformador pequeno que eu já fiz na disciplina passada, né? E esse aqui então a gente vai tratar ele um pouco diferente, né? Porque toda a base agora a gente já tem, então agora a gente começa com comutadores, né? Então, como que a gente vai, comutadores é como que a gente vai fazer com que a tensão no secundário seja
mais alta ou mais baixa, de acordo com o que o consumidor precisa, né? Então a gente pode fazer essa mudança, essa brincadeira aí, a gente pode fazer. E a gente pode fazer de várias maneiras, como a gente vai começar a ver hoje, algumas maneiras, tá? Isso é uma coisa bem interessante para a gente ver aí como é que vamos fazer isso aí. O capítulo 1 eu já preparei a princípio, mas eu quis botar alguma coisa um pouquinho mais moderna, ou seja, os transformadores que tem o TAP, para mudança de TAP, com comandos eletrônicos. Ou seja, tu não precisa desligar ele da carga, ou seja, deixa todo mundo sem luz, muda o TAP para daí ligar a luz para todo mundo. Não, tu faz o seguinte, tu deixa ele funcionando e só dá um comando, que pode ser via central, que ele faz isso automaticamente, que ele faz sozinho. É uma tecnologia, não sei o quão moderna é, mas é o que está, em alguns casos aí está se usando aí nos transformadores, tá? Para que não precise desligar, né? Senão tu acaba deixando um monte de consumidor sem energia elétrica. Bom, deixa eu ver aqui. Vamos botar aqui. Olha aí, ó. Começamos então nos Transformadores 2, tá? Nosso quórum tá pequeno, mas vamos lá, vamos esperar aqui que continue. É possível que eu faça alguma coisa que nem o tipo Tiger fez com vocês, que é passar uns exercícios para vocês fazerem em aula em algum momento, né? Que tem bastante coisa para mostrar para vocês com relação a isso, né? Eu estou organizando o nosso, por isso que eu não botei aqui, eu estou organizando a nossa lista de conteúdos para mostrar para vocês direitinho, bem, capítulo 1, capítulo 2, tudo bem fechadinho, né? Aí então vai ficar um pouco mais fácil, tá? Mas hoje então, ah, maneira de fazer as avaliações, pessoal, a maneira de fazer as avaliações vamos fazer mais ou menos a mesma que estava ocorreu nas nossas duas últimas práticas, né? Talvez tenha um pouquinho de cálculo também, aí a gente faz o cálculo. A gente pode fazer 1 hora a mais durante a semana para tirar dúvidas. A gente pode se encontrar lá na GP para fazer algum exercício, visto que eu não tenho como mostrar para vocês grandes coisas, né? O que eu mostraria lá, eu vou mostrar para vocês aqui, fotos, né? Então, infelizmente, eu não tenho como mostrar mais do que isso, né? Meu transformador acabou não sendo comprado, né? Nem me pediram para fazer nada, então aí eu, quem sabe aí pro decorrer desse ano aí a gente consiga fazer, porque afinal o ano passado eu entrei já muito no final do ano, né? Já não dava mais muita coisa para fazer, né? Então, esse ano aí, quem sabe a gente consiga ir num ferro velho e achar um transformador que a gente possa mostrar. Mas a gente vai se deter também um pouco mais na placa do transformador e tudo, né?
Então, ó, o pessoal tá chegando. Bom, vamos fazer então, ó, aqui uma revisão de transformadores. Isso é só uma revisão, tá? Só para a gente relembrar principalmente como funciona e as partes constituintes e essas coisas assim, tá? Não tem muito, né? Um transformador ou trafo, lembram? Ó, transformador também pode ser chamado de trafo, é um dispositivo destinado a transmitir energia elétrica ou potência elétrica de um circuito a outro, sem contato físico entre esses. Sem contato físico entre esses, sem contato físico entre esses dois circuitos. Tá? Então nós temos um circuito que nós vamos chamar de primário, um circuito que nós vamos chamar de secundário. Esse circuito primário e secundário não tem contato físico. Eles têm só um contato magnético. Um contato magnético, sim, mas físico não. Tá? E tudo isso que eu estou dizendo para vocês nós já vimos. Tá? A gente também lembra que a definição de transformadores é uma máquina elétrica estacionária que transforma energia elétrica em energia elétrica. Tá? Que a potência de entrada é igual à potência de saída, menos a potência de entrada é igual à potência de saída, né? E ainda a gente tem que tirar da potência de entrada as perdas, tá? Quanto menor as perdas que nós tivermos, melhor. Todas aquelas perdas que eu já falei, né? Ó, perda de esterese, perda de corrente parasita, né? Perda por aquecimento das bobinas, leva o núcleo a aquecer, então eu tenho perda de energia aí também, né? Então todas essas perdas fazem parte. Transformando tensões e correntes ou modificar os valores das impedâncias elétricas de um circuito elétrico. Então, ó, no primário eu tenho uma tensão, no secundário eu vou ter outra tensão. Consequentemente, a corrente primária vai ser uma, a corrente secundária vai ser outra, né? E se eu tenho tensões e correntes diferentes, eu posso ter também impedâncias diferentes. O que é uma impedância? A impedância é uma resistência, tá? Só que ela leva o nome de impedância quando ela está em circuito alternado. Por quê? Porque a resistência no circuito alternado ele é formado por dois itens: a resistência, tá? E a impedância, que pode ser impedância capacitiva, impedância indutiva, ou as duas, tá? Ou um somatório das duas. Aí eu tenho que fazer, não basta eu simplesmente somar algebricamente, eu tenho que fazer uma soma vetorial para isso. Mas isso tudo a gente já viu, tá? Então eu posso ter um transformador que eles chamam casador de impedância. O transformador casador de impedância é o seguinte: esse aí eu acho que a gente não cheguei a falar muito com vocês, eu não me lembro, mas é aquele que se usa no sistema de som, né? Às vezes está muito longe a caixa de som do gerador de som, ou seja, do rádio, do tocador de CD e tal, ou da mesa. Então, como ele está muito longe, o que acontece? A impedância de saída do elemento é diferente da impedância, acaba sendo diferente da impedância do alto-falante. Então tu pega e bota um transformador ali, para quê? Para casar as impedâncias, tá? Para que um lado fique com a impedância da saída do elemento e outro que fique com a impedância do
alto-falante. Tá? Então, tu pode fazer esse casamento de impedâncias aí, por isso que se diz casamento de impedância. E também ele pode ser um transformador isolador, ou seja, a tensão é a mesma, a que entra é igual a que sai, tá? Ou pode ser menor, tanto faz, mas ele é usado ali como isolador. O negócio dele não é aumentar nem diminuir, ele só serve como isolador. E eu disse para vocês que isso é muito usado em quadro de comando, né? Para quê? Para isolar o circuito primário do circuito secundário. O circuito secundário é onde está o comando, aquele que o Tiger passou para vocês, que está as contatoras, que está tudo aquilo ali. E a força, né? Está ligado aonde? Está ligado no motor direto, nas contatoras, nos contatos principais, nos contatos de força. Então, o transformador isolador faz isso. Ele isola um do outro. Então, se dá um problema no motor lá, na força, na parte de força, e começa a dar problema, ele não deixa com que o circuito de comando seja atingido. Isso serve muito, e vocês vão ver na disciplina de automação 2, vocês vão ver isso muito, porque o CLP é muito suscetível a essas coisas. As contatoras não são tanto, mas o CLP é. E tu pode fazer uma partida estrela-triângulo com o CLP. Tu pega só, bota as 3 contatoras, né? Que é da estrela-triângulo, bota as 3 contatoras e faz toda a lógica dentro do CLP. Pronto, acabou, beleza, tá tudo numa boa. Tá? Dá para fazer isso. Tá bem? É claro que às vezes não é vantajoso em função dos preços, né? A gente tem que fazer uma relação de preço, mas é o que é. Bom, então, ó, tensões correntes ou modificar valor de impedâncias elétricas de um circuito elétrico. Inventada em 1831, quem inventou o transformador foi Michael Faraday em 1831. Os transformadores foi inventado, mas não como ele é hoje, né? A concepção dele hoje, quem deu o mais próximo possível foi o Nikola Tesla. Ele é que utilizou o transformador mais parecido com o que nós temos hoje, né? O Faraday usou um princípio de transformador. Na verdade, ele usou o princípio do transformador. Tá? Mas é a ele dado o primeiro transformador feito no mundo, né? Ou seja, ele é um inventor. Então, os transformadores são dispositivos que funcionam através de indução de corrente de acordo com os princípios do eletromagnetismo, ou seja, ele funciona baseado nos princípios eletromagnéticos da lei de Faraday, Neumann, Lenz e da lei de Lenz, onde se afirma que é possível criar uma corrente elétrica em um circuito uma vez que esse esteja submetido a um campo magnético variável. E é por necessitar desta variação no fluxo magnético que os transformadores só funcionam em corrente alternada. Então, ó, se eu não tiver variação de corrente, tá? Eu não vou ter fluxo magnético. O fluxo magnético depende da variação de corrente, tá? O que vai acontecer? Se eu não tiver variação de corrente, eu não vou ter variação de fluxo, eu não vou ter tensão induzida no secundário. Tá? É bem simples e bem rápido. Transformador em corrente contínua não tem nem sentido se colocar um transformador em corrente contínua. Tá? Por quê? Porque em corrente contínua não tem variação da corrente, a corrente é contínua, já está dizendo, né? Ela é contínua, não tem variação de corrente. O que acontece? Não tem variação de fluxo, não tem tensão no secundário. Então, se eu aplicar 220 volts contínuo de um lado do transformador, do outro vai estar zero.
É simples. Ah, fluxo magnético, transformador, tá. Esse aqui é o transformador, aquele que eu desmontei para vocês verem, bem parecido com ele, ó. Ah, onde eu tenho o secundário por fora, o primário por dentro, e aqui está a ligação dele, tá? Esse aqui é o básico do transformador. Bom, qual a estrutura de um transformador? Basicamente, o transformador é formado, assim, ó, bem básico, é formado por uma parte ativa e uma parte não ativa. A parte ativa é enrolamento e núcleo. A parte não ativa são todas as ferragens, tudo que não faz com que a corrente, tudo que não faz com que o elemento faça a sua conversão de energia. Então, o tanque, as buchas, as buchas, o óleo, outros elementos como o relé Burroughs também não. O relé Burroughs nós vimos lá no transformadores 1, tá? Emendas, emendas, né? Com as buchas e coisa, nada disso é a parte. Perguntar. Pode perguntar. Alguém quer perguntar alguma coisa? Bom, então tá. Então vamos lá. Continuando então a nossa viagem pelo passado, né? Então, um transformador é formado basicamente de enrolamentos. O enrolamento de um transformador é formado por várias bobinas, que em geral são feitas de cobre eletrolítico, né? Que é o cobre que a gente usa, e recebem uma camada de verniz sintético como isolante. Cobre eletrolítico, se alguns colocam como cobre eletrolítico, porque não é qualquer cobre, né? Ele é um cobre com índice de pureza muito alto. Então ele é cobre mesmo. Por isso que os caras roubam aí para vender, porque ele roubam, não o transformador, né? Mas roubam os fios de cobre aí das entradas e tal. Por quê? Justamente por isso, né? Porque é um cobre que vale dinheiro. O núcleo. Esse, em geral, é feito de material ferromagnético e não é e é o responsável, sempre eu erro, né? É o responsável por transferir a corrente induzida no enrolamento primário para o enrolamento secundário. Então, o núcleo faz parte da parte ativa, por quê? Porque ele é quem concentra as linhas de força. Então, ele é que transmite essa variação da corrente, que gera uma variação de fluxo magnético. Esse fluxo magnético é concentrado no núcleo e é passado, então, para o enrolamento de secundário. Tá? Sempre dando uma olhada aqui para ver se ninguém me perguntou nada aqui no WhatsApp. Esses dois componentes do transformador são conhecidos como parte ativa. Os demais componentes do transformador fazem parte dos acessórios complementares. No caso dos transformadores de dois enrolamentos, é comum
denominá-los como enrolamento primário e secundário. Existem transformadores de 3 enrolamentos, sendo que o terceiro é chamado de terciário. Pessoal, existe uma gama muito grande de transformadores. Tá? Existem transformadores com 1, 2, 3 primários até, com 3, 4, 5, 6 secundários. Então, assim, na verdade, o transformador ele é feito para a utilização que tu precisa. Então, tu precisa de um determinado transformador, tu vai lá na fábrica e diz, olha, preciso de um transformador desse jeito, os caras fabricam para ti. Então, existe uma gama muito grande de transformadores. Mas nós vamos nos ater aqui aos transformadores de distribuição, ou seja, esses que são pendurados nos postes. E esses basicamente têm um enrolamento primário e um enrolamento secundário, que em determinado momento nós vamos começar a chamar enrolamento de AT e enrolamento de BT. Enrolamento de AT de alta tensão, enrolamento de BT de baixa tensão. É que essa é a nomenclatura mais usada entre o pessoal que trabalha bastante com transformadores. Deu problema na alta tensão, deu problema no enrolamento de AT, ou deu problema no enrolamento de BT, né? Então, isso, às vezes a gente pode usar essa nomenclatura. Mas saiba que sempre, nesses transformadores de poste que a gente tem, ele sempre é um rebaixador. Lembra dos tipos de transformadores, né? Quer dizer, isolador, elevador e rebaixador. Nós vamos nos ater agora mais nos rebaixadores, tá? Que é aqueles que pegam lá de 3.800, mais ou menos, e baixam para 110, 220, essa situação aí. Vamos ver aqui. Tem um colega que está trabalhando. Tá, beleza. Tá no trabalho, tá tranquilo. Não tem problema nenhum. Tá? Pessoal, qualquer coisa que mude na tela de vocês me avisem, tá? Às vezes aqui eu não sei exatamente o que está na tela e o que não está, que eu acabo mudando de... Eu vou ter que pegar o meu outro monitor e ver se eu boto aqui para perto, para daí eu ter 2 monitores. Um que eu vejo quem quer falar comigo e vejo alguma coisa para passar para vocês, e outro que é o que vocês estão vendo sempre, tá bem? Bom, então, no caso dos transformadores de 2 enrolamentos, é comum denominá-lo como enrolamento de baixo e de alto. Tá? Um transformador trifásico consta internamente de 3 transformadores que podem ser ligados de diferentes modos. Outra coisa que nós vamos começar a partir de agora é nos ater aos transformadores trifásicos. Por quê? Porque esses são os transformadores que estão nos postes. Esse transformador que estão nos postes, eles recebem o nome de transformadores de distribuição. Distribuição por quê? Porque eles distribuem a energia elétrica para várias unidades consumidoras, ou seja, várias casas, várias empresas e tal. Então, esses são os transformadores trifásicos, tá? Então, agora nesse módulo, a gente vai se ater mais nos trifásicos e suas características. No módulo anterior, a gente viu o básico de todos os transformadores, viu os transformadores monofásicos, viu os transformadores trifásicos, viu os autotransformadores. Agora não, agora a gente vai ficar no transformador mesmo, né? No transformador rebaixador aí de distribuição, tá?
Então, é o que nós vamos fazer. Então, podem ser ligados de diferentes modos. Ligando os enrolamentos primários em triângulo e os enrolamentos secundários em estrela, essa é a ligação, digamos assim, mais comum que se tem. Não é a única, mas digamos que é a mais comum que se tem. Tá? Ficamos com um conjunto em que o primário recebe corrente trifásica e no secundário temos 3 fases e neutro, sendo o neutro o centro da estrela. É que, se vocês olharem na rua de vocês, em muitas ruas tem um poste e passa 3 fios bem lá em cima. Tá? Passa 3 fios bem lá em cima do poste. Tá? Esses 3 fios são as 3 fases. Eles vêm sem neutro. É as 3 fases que vêm sem neutro. Então eles entram no transformador, no triângulo, um em cada ponta, uma fase em cada ponta do triângulo, né? E no secundário, então, eu tenho as 3 fases também, de tensão menor, só que eu tenho, por ele ser uma ligação estrela, eu tenho no chamado ponto estrela o neutro. Tá? Então, a diferença que nós temos é essa. É que na alta tensão, no primário, entra só fase, não tem neutro. E na baixa tensão temos 3 fases e mais um neutro. Então, normalmente são transformadores que têm na alta tensão 3 fios e na baixa tensão 4 fios. Então, aqueles fios que passam, que vocês veem que eles não estão assim em cima do poste, que eles estão nesse sentido assim, né? Eles são normalmente 5 fios, né? Eles são 5 fios, né? Onde está aqui o neutro, tá? Tá as 3 fases e tá a iluminação pública. Por isso que ele acaba sendo 5 fios e não 4 fios, como se pensaria, né? Então, se vocês veem que tem 5 fios, pode saber, ó. Um é a iluminação pública. Eu não me lembro agora se é eu acho que é o mais de baixo, mas não tenho certeza, pessoal, se é o segundo ou é o mais de baixo, tá? Mas esse é para iluminação pública direta, tá? Não tem, não é, o primeiro é o neutro, tá? Daqueles que passam assim, né? Que passam nesse sentido assim, ó. Então, tem postes que tem 5 fios assim e mais em cima tem 3 fios assim. Então, esses que tem assim, pegam aqui, que é em torno de 3.800 volts, normalmente, né? 3.800 volts, e distribuem para 110, 220, ou às vezes tem 2 sistemas, 110, 220, 380, 220, tá? Então, basicamente, essas 2 situações que nós temos no Brasil, em geral. É claro que existem situações específicas. De repente tu vai me dizer, não, mas eu trabalho aqui com um gerador e ele não me dá isso, ele me dá outras tensões diferentes. Não, beleza, aí é por isso que eu estou dizendo, é os de rua. Se tu tem dentro da tua empresa um gerador ou uma subestação, ela pode gerar tensões diferentes. Tá? Isso aí não nada de errado nisso, né? Eu estou sendo específico com esses de rua que são os mais usados, né? Porque aí, se vocês olharem na rua de vocês, deve ter um monte, né? Uns quantos deve ter, claro, dependendo do tamanho da rua, né? Bom, um transformador trifásico ligando os enrolamentos primários entre ambos os secundários e estrela, ficamos com um conjunto de primários que recebe corrente trifásica e no secundário temos 3 fases e o neutro. Temos assim, desta forma, tensões simples e tensões compostas.
No caso da distribuição de energia elétrica, temos 380 ou 220 volts entre fases. Temos três situações dessas. Entre fases RS, ST e RT, pode ter 380 volts ou 220 volts. No caso de Rio Grande, na distribuição de Rio Grande, tem 220. No caso, tem 220 e 380. No caso de Pelotas, só tem 380. Tá? E temos 220 ou 110 volts entre qualquer das fases e o neutro. Então, nós temos a tensão de linha e a tensão de fase. A tensão de linha é a tensão entre as duas fases. E a tensão, a tensão de fase é a tensão entre as duas fases. E a tensão de linha é a tensão entre fase e neutro. Tá? Se por acaso eu disse o contrário do que eu tinha dito antes, vocês saibam que eu sempre me engano nisso aí. Tá? O que essa tensão de fase, essa tensão de linha sempre me engana. Tá? Bom, aqui ó, aqui vocês veem que tem um transformador pendurado aqui no poste, ó. Então vejam que o que nós temos aqui, ó. Uma fase, duas fases, três fases, tá? E essas três fases entram aqui no transformador, que é o quê? Que é a alta tensão, ou primário, tá? Então, primário é a alta tensão, é onde entra a alta tensão. Então, normalmente o pessoal fala em rolamentos de AT, tá? O transformador é baseado em dois princípios. O primeiro, descrito via lei de Biot-Savart, afirma que a corrente elétrica produz campo magnético, ou campo eletromagnético, no caso, né? O segundo, devido à lei da indução de Faraday, implica que um campo magnético variável no interior de uma bobina ou enrolamento de fio induz uma tensão elétrica nas extremidades desse enrolamento, indução eletromagnética. A tensão induzida é diretamente proporcional à taxa temporal de variação do fluxo magnético, ou seja, quanto maior for a tensão induzida, é porque maior é a taxa de variação do fluxo magnético. Quanto mais variar o fluxo magnético, maior é a tensão. Tá? Isso nós tínhamos já visto também na cadeira anterior. No circuito, a alteração na corrente presente na bobina do circuito primário altera o fluxo magnético. Nesse circuito é também na bobina do circuito secundário. Esta última, montada de forma a encontrar-se sob a influência direta do novo campo magnético, gerado no circuito de primário ou no circuito de AT, no nosso caso aqui, né? A mudança do fluxo magnético na bobina secundária induz uma tensão elétrica. A mudança do fluxo secundário na bobina primária, aqui não secundária, né? Induz uma tensão elétrica na bobina secundária. Aqui vocês me desculpem, mas passou. Aqui, bobina primária. Induz uma tensão elétrica na bobina secundária. Bom, aqui então a gente vê o transformador. Não, só
Liga o ar. Bom, pessoal, desculpem aí a interrupçãozinha, porque aqui tá ficando meio quente aqui. Eu pedi pra ligar o ar ali, porque senão daqui a pouco eu tô suando aqui e eu vou ter que fazer uma coisa horrorosa, que é tirar a camiseta. Aí sim, aí eu acabo com a... Bom, um transformador, ó. Tá aqui o transformador, ó. Esse aqui é o transformador, ó. Transformador onde tem o primário, onde tem o secundário, onde tem o núcleo, tá? Então o que acontece aqui nessa bobina? Gera um campo eletromagnético e é concentrado pelo núcleo, né? Esse fluxo é concentrado e a bobina secundária recebe o maior nível de fluxo magnético possível. Então eu tenho a tensão na saída e a potência primária deve ser igual à potência secundária. É aquilo que eu disse para vocês. Como eu tenho perdas aqui no núcleo, tá? Perdas no ferro, que a gente diz, né? Que é perdas no núcleo, e mais o aquecimento das bobinas e do próprio núcleo, eu tenho perda de energia também. Então, quanto menos eu perder, melhor. Tá? Então, os transformadores hoje em dia já são feitos para que a gente tenha uma menor perda de energia. Num transformador ideal, não tem perda de energia nenhuma, né? O transformador já está dizendo, né? É ideal, não perde nada, tá? Então, toda a potência desenvolvida aqui vai ser desenvolvida aqui. Ah, professor, mas como é que aqui a tensão é alta e aqui a tensão é baixa? Bom, se aqui a tensão é alta, a corrente é pequena. Se aqui a tensão é baixa, a corrente é alta. E por isso que a potência primária é igual à potência secundária. Porque baixa a tensão no secundário, mas aumenta a corrente. O transformador ideal é apresentado na figura adjacente. Olha aqui, ó. A corrente passando através da bobina do circuito primário cria um campo magnético. Ó, cria um campo magnético. A bobina primária e secundária são ambas enroladas sobre um núcleo. Olha aqui, ó, o núcleo. Enroladas sobre um núcleo de material magnético de elevada permeabilidade magnética, ou seja, a permeabilidade quer dizer que ele tem uma boa capacidade de concentrar, né, de deixar com que nele se concentre o campo magnético. Tá? Então ele tem facilidade nisso, por isso que ele tem permeabilidade. Tá? Há um exemplo, um núcleo de ferro, de modo que a maior parte do fluxo magnético passa através de ambas as bobinas. Ó, a maior parte do fluxo magnético passa entre ambas as bobinas. Por quê? Porque ele é gerado aqui e vai para cá. Se um dispositivo elétrico é conectado no enrolamento secundário, ou seja, aqui, ó, uma vez provido que a corrente e a tensão aplicadas ao circuito primário tenham os sentidos indicados, a corrente e a tensão elétrica no dispositivo, usualmente determinada por carga do circuito, então aqui vai estar a carga do circuito e aqui vai estar a alimentação do circuito, tá? Terão também sentidos definidos como os indicados na figura. Ó, em que, ó, o que ele está fazendo aqui? Está dizendo que a corrente entra aqui e a corrente sai no de cima. Então, ó, ele
entra aqui e aqui ela sai. Tá? Então, eles têm a mesma polaridade, ou seja, aqui, quando aqui tem um semiciclo positivo, aqui também tem um semiciclo positivo. Pá, mas não dava para mudar isso? Claro que dá, é só enrolar isso aqui de outra maneira. Enrolar com que esse fio de baixo saia por aqui e esse fio de cima saia por trás. Então o fio de baixo sai por cima e o fio de cima sai por baixo. Aí o que que acontece? Inverte no secundário a polaridade. Tranquilo, é só isso. Pode se fazer assim? Pode. Pode. Na maioria dos transformadores pequenos é isso que acontece. Já nos transformadores grandes, já não. Transformadores de distribuição já não é bem assim a situação. Na prática, os transformadores operam com tensões e correntes alternadas, de forma que as marcações na figura representam, a rigor, as relações de fase entre os sinais no circuito primário e secundário. Visto que as tensões e correntes estão constantemente alternando seus sentidos a fim de prover um fluxo magnético variável. Tá? Então é que a relação de fase aqui é esse positivo e negativo, positivo e negativo. Então a relação de fase dos dois é que eles estão em fase. O primário está em fase com o secundário, ou o secundário está em fase com o primário. Poderia ser o contrário? Poderia, como eu disse para vocês. Tudo isso determinado pelo quê? Pela maneira com que a gente enrola o primário e o secundário. Tá? Então a gente pode enrolar o primário e o secundário de maneira a que eu tenha a mesma fase. Tá? E não haja desvio de fase entre primário e secundário. Mas eu também posso enrolar eles de forma a haver esse desvio de fase. Então esse desvio de fase, ele é normalmente, ou ele está a 0 grau, ou seja, está em fase, ou ele está a 180 graus, que ele está com fase invertida. Ou seja, quando eu tenho o semiciclo positivo aqui, eu vou ter o semiciclo negativo aqui. Tá? Mas tranquilo, sem estresse até aí. Tudo, se vocês precisarem dar uma olhadinha, é só ir lá na nossa apostila lá do... Apostila não, nas nossas transparências lá do passado lá e ver. Se vocês tiverem alguma dificuldade, me peçam que eu compilei agora todos aqueles capítulos, tá? Juntei tudo num só. Num capítulo só não. Tipo uma apostila só, né? Aí se vocês precisarem eu mando para vocês, tá? É só me pedir aí que eu disponibilizo via WhatsApp, tá? Aqui transformadores de potência. Então vocês vejam o que eu tinha dito para vocês, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 e um quinto fio aqui, tá? Então são 5 fios. Esses 5 fios são as 3 fases, né? Que passam nesse sentido assim, né? São as 3 fases, mais o neutro e mais um fio que é o de iluminação pública, que é o quinto fio, tá? Esse é o transformador de distribuição. E aqui vocês podem ver, as 3 buchas, essa bucha aqui, tá meio escondida aqui, mas é as 3 buchas de entrada do primário, da alta tensão, que
que deve estar passando aqui nesse poste aqui, os caras não fotografaram, mas que deve estar passando aqui nesse poste. Então, fica tranquilo da gente verificar isso aí, tá? Então, os transformadores, agora nós estamos falando dos transformadores de potência, né? Os transformadores trifásicos ou de potência são destinados a rebaixar ou elevar a tensão e, consequentemente, elevar ou reduzir a corrente de um circuito, de modo que não se altere a potência do circuito. Esses transformadores podem ser divididos em dois grupos. Pessoal, o transformador é assim, ó. Se tu entrar com alta tensão no primário, ele vai dar baixa tensão no secundário. Se tu entrar com baixa tensão no secundário, ele vai dar alta tensão no primário. Então, o conceito de primário e secundário, ele é um pouco variável, porque tu pode usar o que seria o secundário como primário, tá? E aí tu aplica uma tensão menor e tem uma tensão maior na saída. Nesse nosso caso, por isso que a nomenclatura que o pessoal usa não é primário e secundário, é alta tensão e baixa tensão. Por quê? Porque daí tu sabe que aquele lado ali é onde tu liga a alta tensão, não importa se ele é primário ou secundário. E do outro lado é a baixa tensão. Tá? Então por isso que eles usam AT e BT. Tá? AT alta tensão, que normalmente é o primário, e BT baixa tensão, que normalmente é o secundário. Tá? Os transformadores de força, né, que a gente chama de transformadores de força, esses transformadores são utilizados para gerar, transmitir e distribuir energia em subestações e concessionárias. Possuem potência de 5 a 300 megawatt-hora. Tá? MVA. 5 MVA a 300 MVA. Quando operam em alta tensão, tem até 550 kV na alta tensão. Tá? Então, são transformadores de força, já está dizendo, ó. Olha a potência deles aqui, ó, de 5 megavolt-ampere até 300 megavolt-ampere. Né? O mega é milhões, né? 5 milhões de volt-amperes a 300 milhões de volt-ampere. Então, eles não são pouca coisa, não. São utilizados mais mesmo em subestações, em instalações geradoras, tá? Então, normalmente eles fazem isso. E os transformadores de distribuição, que são os nossos conhecidos e que nós vamos mais nos ater. Então, ó, esses transformadores são utilizados para rebaixar a tensão para ser entregue aos clientes finais das empresas de distribuição de energia. São normalmente instalados em postes ou em câmeras subterrâneas, possuem potência de 30 a 300 kVA, de 30.000 VA a 300.000 VA em alta tensão e tem tensão de 15 ou 24,2 kV. Tá? Então, a tensão de 15 ou 24,2, que é normalmente que são algumas tensões de distribuição, que são tensões que passam na rede de média da cidade, né? Tem 18 e alguma coisa, tem 24,2, tem 15, tem umas que são mais baixas, 13.800, tá? Então tudo depende da situação geral
da cidade, no caso, né? Ó, já o transformador de baixa tensão tem 380, 220 ou 220, 127 volts. Então ele pode ter essas duas situações, ou uma ou outra. Lembram que não pode ter as duas, é ou uma ou outra, tá? Eles são normalmente aqui, ó, a gente vê ele de trás, de lado e de cima, ó. Aqui as três entradas, as três buchas de entradas da alta tensão. Aqui as quatro saídas da baixa tensão, tá? Então são três fases mais o neutro, por isso que são 4 fios. E aqui são só as três fases, porque são só as três entradas, as três buchas que a gente chama, porque só tem três para entrar, ó. Então, ó, três buchas, ou bucha é o isolador, né? A gente chama às vezes de bucha, o isolador, né? Então, ó, os três, digamos assim que o apelido do isolador é bucha, tá? Então tem as três aqui ligadas ao circuito de alta tensão e tem as quatro aqui ligadas ao circuito de baixa tensão. Essa parte aqui é o tanque, né? Essa parte aqui faz parte do resfriamento por convecção, né? Ó, resfriamento por convecção, tá? E aqui vocês veem também, ó, ele é aletado, né? Assim, né? Que é para ajudar a resfriar o óleo, tá? E aqui tem essa parte aqui em cima que é uma escotilha, vamos dizer assim, para tu verificar o nível de óleo, tá? Então, de tempos em tempos, o transformador está lá tantas horas funcionando, tu vai lá e verifica se o óleo não baixou, se não diminuiu a viscosidade, se tem pedaços de material no óleo, essas coisas todas. Tu pode ir ali, botar a escada, subir ali, abrir e olhar. Claro que isso não é muito comum de se fazer, por quê? Porque esses transformadores são projetados para funcionar muitas e muitas horas, né? Não é para funcionar 24 horas só, né? Isso é para funcionar meses, anos até, se possível, né? Em alguns casos, se não há variação de carga no secundário aqui, ó, tá? Eles podem ficar décadas, né? Sem problema nenhum. Bom, aspectos construtivos agora, mas nós estamos falando dos trifásicos. Então vocês já veem aqui que nós temos, ó, 3 enrolamentos, ó, 3 de baixa e 3 de alta, tá? Então X1, X2, X3 e aqui H1, H2, H3. Tá? Faltou aqui eles tirarem o que, ó, aqui junta com esse aqui e junta com esse aqui, ó, que é o neutro, que deveria estar saindo aqui, ó. Aqui em cima deveria estar saindo o neutro, junto com um H, ó. Podem ver, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver onde é que tá pra gente ver aqui. Direitinho. Não deu pra gente ver aqui. Mas aqui é H1, H2, H3 e aqui é o X, né? Aliás, H1, H2, H3 é a alta tensão. X1, X2, X3 é a baixa tensão. Então, ó, H1, H2, H3, a alta tensão. X1, X2, X3, ó, vocês podem ver, ó, tá vendo esse aqui, ó, que liga desse enrolamento secundário aqui, ó, liga com esse enrolamento secundário aqui e liga com esse enrolamento secundário. Então, ó, daqui, ó, da ligação entre esses 3 secundários aqui, sai o neutro, tá?
Então eu tenho H1, H2, H3 de entrada e X1, X2, X3 de saída mais o neutro. Tá? Então, podemos definir um transformador trifásico como um grupo com 3 transformadores monofásicos, no qual os 3 primários e os 3 secundários operam simultaneamente. Observe a figura, que é aqui. É claro que se tu pegar um banco de transformador e fazer ele com 3 transformadores monofásicos, não vai dar a mesma eficiência do que tu pegar um trifásico, um transformador trifásico, específico trifásico. Não dá a mesma eficiência. A eficiência vai ser menor. Tá? Por quê? Porque eu vou ter as ligações externas e eu não vou aproveitar como aqui, ó. Aqui eu vou aproveitar os fluxos uns para os outros, ó. Tá? E nos que eu tenho os 3 transformadores separados, o que vai acontecer? Cada um vai aproveitar o seu fluxo sem ajudar no outro. Então eu tenho um pouco de menos rendimento, né? Então, ou seja, vai cair. A minha potência de entrada não vai ser mais a mesma potência de saída, né? Para o transformador apresentado, existem diversas formas de ligação que serão descritas ao longo desta unidade, não, ao longo deste módulo. Estas ligações nós já vimos no módulo passado, tá? No módulo de transformadores 1 nós vimos as ligações que poderiam ser feitas. Tá? Aqui nós vamos dar uma repassada de novo nela. Tá, mas nós já vimos lá. Para a realização das ligações, esses equipamentos possuem caixas de ligações e placas de bornes. Então, é o que nós temos aqui, ó. Então, olha aqui, ó. Aqui as ligações, né? E as plaquinhas nos bornes que nós precisamos aqui, tá? Então, o que tem é isso, ou seja, entrada e saída. H entra, X sai. Então, para identificar os terminais de primário, será utilizado o número do terminal precedido pela letra H. Então, H1, H2, H3. Para os terminais do secundário, o número precedido pela letra X. X1, 2 e 3. Um aspecto muito importante para garantir o correto funcionamento do transformador é uma boa eficiência na dissipação de calor gerado pelo mesmo. Existem várias formas de se dissipar o calor gerado pelo equipamento, geralmente em transformadores com maior potência. Então, eu já disse para vocês, então, a utilização de aletas, a utilização de resfriamento por convecção é bastante utilizado, mas existem certos transformadores de força que são muito grandes, eles precisam de ventilação forçada, ou seja, tem que botar uns ventiladorzão lá para puxar o ar frio do ambiente e jogar no transformador, nas aletas do transformador, para que ele dissipe melhor o calor. Tá? Mas aí são transformadores muito grandes. Normalmente esses usados aí nos postes, na distribuição, esses não necessitam de tal situação. Porém, eu já estou dizendo para vocês que existem alguns casos que precisam. E os transformadores normalmente ficam pendurados nos postes, né? Mas às vezes, quando é um transformador maior, ele então tem 2 postes, né? E uma parte de baixo, uma base embaixo entre esses 2 postes, que ele fica
assentado sobre aquilo ali. Tá? Por quê? Porque ele é um transformador que um poste não conseguiria sustentá-lo. Tá? Um aspecto importante que eu acho que o Tiger deve ter falado para vocês é o seguinte, que dependendo da carga que tu tem, tu vai ter a entrada monofásica, a entrada entre duas fases, a entrada monofásica é fase e neutro, a entrada com duas fases e um neutro, ou a entrada com três fases e um neutro. Mas se a tua carga não for uma unidade consumidora, uma casa, for uma empresa, por exemplo, às vezes tu é obrigado, né? Tu te obriga, não é que seja obrigado por alguém, né? Tu te obriga a pegar e botar um transformador na tua entrada. Tá? Esse transformador, nessa parte, a gente chama de subestação. Mesmo que seja apenas um transformador, ele é chamado de subestação. Tá? A subestação não precisa ser só aquela subestação grande que a gente vê quando passa nas ruas dentro das cidades, ou às vezes não dentro das cidades, mas enfim, é um problema que às vezes tu precisa numa empresa, a empresa não é muito grande, mas ela precisa ter uma subestação, e essa subestação é apenas um transformador para ela, porque daí ela vai pegar, ao invés dela pegar 220 volts ou 110, ela já vai pegar tensão maior, né? E vai usar o seu próprio transformador para diminuir. A parte da subestação do consumidor, quem paga é o consumidor. Então, se tu precisar de um transformador, porque tu tem uma empresa qualquer, quem paga aquilo ali é tu. A responsabilidade é tua, não é da concessionária, seja a concessionária qual for. Tá? Então, às vezes a gente pensa que subestação é uma coisa assim que tem que ser uma coisa muito grande, transformador extremamente grande. Não, às vezes um transformador de médio porte, ele serve também como unidade de subestação. Claro que ele vai precisar ter, não é só o transformador, né? Ele precisa ter os elementos que fazem o circuito, ou seja, as proteções dele, tudo direitinho tem que ser colocado e tem que ser calculado tudo certinho para que não haja problema nenhum. Não é simplesmente colocar um transformador e deu, não. É um pouquinho mais complexo que isso, tá? Mas só para vocês terem uma ideia. Um aspecto muito importante para garantir o correto funcionamento do transformador é uma boa eficiência na dissipação do calor gerado pelo mesmo. Existem várias formas de se dissipar o calor gerado pelo equipamento, geralmente em transformadores com maiores potências. Os enrolamentos estão submersos em óleo isolante, que melhoram a condução do calor e, em contato com as aletas, aumentam a eficiência do sistema de dissipação. Em transformadores de menor potência, os enrolamentos estão em contato direto com o ar, que é, no caso, aqueles transformadores que eu desmontei lá com vocês, né? Aquele ali não está imerso em óleo, é direto o ar que faz isso neles, tá? Tem uma tranquilidade sem problema nenhum. Botei aqui também, então, para encerrar essa nossa revisão, os símbolos dos transformadores que a gente vai utilizar, né? Então aqui, ó, transformador com núcleo de ar, transformador com núcleo de ferro, que é o que mais tem, é transformador com núcleo de ferro, né? E transformador com núcleo de ferro com blindagem eletrostática que protege contra acoplamento eletrostático entre enrolamentos, tá? Então aqui há uma blindagem para não haver o acoplamento eletrostático, ou seja, acúmulo de estática, tá? De energia estática, energia elétrica estática,
Estática quer dizer parada, né? Ela se acumula e acaba interferindo na energia eletromagnética. Esse caso aqui não tem. E esse caso aqui, ó, esse aqui é um transformador com um primário e um secundário. Esse aqui é o caso, é um transformador onde eu tenho um primário e uns 2 secundários, ou um secundário dividido ao meio, tá? E aqui, só para nós lembrar, hoje não vai trabalhar muito, mas só para nós nos lembrar lá do nosso autotransformador com o núcleo de ferro. Então, pessoal, isso aí foi só para nós relembrar, só para nós dar uma partida nisso aí. Agora então, ó, agora que a gente vai para o capítulo 1, que o capítulo 1 eu estou chamando por enquanto de comutador de derivações, tá? Pode ser que mude isso um pouco, tá? Eu estou ainda acertando os nomes dos capítulos, tá? Então, o que é um comutador de derivação? Comutador de derivação basicamente é para que eu tenha os 220 em todas as casas. Mas isso é um problema. Problema por quê? Porque imaginem o seguinte: eu tenho uma casa, está bem perto do transformador. A linha, né, os 2 fios que vão até essa casa, no caso dela ser monofásica, a linha que vai ali, os 2 fios, é bem curtinha, 5, 6, 10 metros. Agora, a última casa lá no final da quadra pode dar 50, 60, 70, 80 metros. Então, eu tenho uma queda de tensão nos fios. Então, se era 220 na saída do transformador, lá na entrada da casa vai estar um valor muito menor. E aí é aquela história que quando tu vai tomar banho, ligou o chuveiro, o que acontece com as lâmpadas da casa? Elas ficam mais fracas. Por quê? Porque a corrente aumenta, a potência é a mesma, ela não varia. E se a corrente aumenta, a potência é a mesma, a tensão cai. Se a tensão cai, as lâmpadas... Mas não tem que fazer, professor. Fala. Alô? Fala aí. Pode falar, pessoal, pode falar, vamos lá, pode falar. Era o Alex que queria falar? Oi, ele perguntou se não tem que fazer. Estou lhe escutando. Tem o que fazer, sim. E o que fazer é quem? É o comutador de derivação. O comutador de derivação é que vai fazer isso. Então, o que se faz? Se aumenta um pouco da tensão no comutador, fazendo com que lá no final tenha uma tensão mais próxima, tá? E aqui, no princípio, na primeira casa ali, a tensão vai ser um pouquinho mais alta. Por isso que existe, pela ANEEL, existe um valor máximo e um valor mínimo de tensão que tu pode deixar na casa do consumidor, tá? Então isso é uma coisa que tem que verificar bem, tá? Aí é que entra as questões dos comutadores, tá? Nós já vamos ver o que é um comutador e existem vários tipos de comutadores, tá? E por isso que hoje muitas concessionárias estão optando por comutadores comandados eletronicamente. Por quê? Porque ele vai fazer isso só no momento em que, por exemplo, 7 horas da noite, todo mundo chega, vai tomar banho, o que acontece? A casa lá no final da rua entra lá pro chuveiro, o cara para tomar o banho dele, e a lâmpada fica muito fraca,
pode dar até interferência na televisão e tal. Aí os computadores entram automaticamente para fazer essa correção, tá? E no momento que todo mundo desliga o chuveiro, que a carga volta a ser a carga normal, o que eles fazem? Eles se agilizam para quê? Para que mantenha a tensão. Então, assim, ó, esse é a melhor situação, tá? Mas não é a única, existem várias. Tá? Umas mais antigas, essa aí é a mais nova que tem, tá? Que é esse tipo de computador. Ele é um computador inteligente, tá? Existem também chaves, eles chamam de chaves reguladoras, né? Essas chaves reguladoras servem para isso, para regular a tensão, tá? As chaves reguladoras eu acho que nós não vamos chegar a ver, tá? Mas os comutadores do transformador nós vamos ver, tá? Que é o nosso primeiro passo, nosso primeiro capítulo, então, que nós vamos começar a ver aqui hoje, que são, o que são comutadores? Comutadores de taps, tá? Também denominados tap changer. Tap changer changer é troca, né? Então é troca do tap. Então tu vai trocando o tap no transformador até tu chegar na tensão que tu quer. Normalmente esses taps estão, nós vamos ver depois, estão no primário. Então tu diminui a tensão do primário para... diminui ou aumenta a tensão do primário, né? Diminui ou aumenta a tensão do primário para que tu tenha a tensão que tu quer no secundário. Então, em transformadores de distribuição, são amplamente empregados nas redes de distribuição. Estes comutadores são empregados para ajustar a relação de transformação desses transformadores, de modo que os consumidores finais sejam atendidos com uma tensão de fornecimento adequada às normas estabelecidas pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica do Brasil. Então, isso aí não é uma terra de ninguém, né? Ou seja, eu quero, não me interessa se lá na última casa lá tá com 50 volts ou então na primeira casa tá com 300 volts. Não é bem assim. Existe um limite de tensão que eles não podem passar. Se eles passar desse limite para cima ou para baixo, bom, aí pode dar problema nos teus equipamentos, né? E pode queimar lâmpada, pode queimar o próprio chuveiro, pode queimar TV, pode queimar computador, micro-ondas. Quem é mais suscetível à queima, né, por causa disso? São os elementos eletrônicos. Tá? Tudo que tiver eletrônico é mais suscetível. Então as novas geladeiras que tem controle eletrônico podem queimar. As TVs novas, então, são extremamente suscetíveis, tá? E outros elementos, como por exemplo liquidificador, às vezes também, né? Porque assim, ó, tensão baixa faz com que o liquidificador gire com menos rotação, com menor rotação. Ele girando com menor rotação, ele faz com que a refrigeração do motor seja menor. Consequentemente, ele esquenta mais. Aí ele vai esquentando mais, começa a derreter o verniz do cilindro, a pouco e pum, entra em curto. Tá? As TVs, ao contrário do que eu disse, pessoal, não é tanto. Por quê? Porque elas têm uma margem grande, elas podem funcionar de 110 a 240, 250 volts. Então, essas TVs novas aí tu não te preocupa muito com isso, a não ser que isso seja muito acentuado. Mas se não, elas aguentam bem, tá? O que pode acontecer é interferência, né? A TV não ter um bom funcionamento, o computador é a mesma coisa, tu tá com o teu computador ligado ali, se essas
variações forem muito grandes, o que acontece? Mesmo a fonte sendo uma fonte chaveada, ela acaba deixando passar ruído para dentro do computador. E esse ruído para dentro do computador significa instrução diferenciada. Então, tu quer dar uma instrução, mas na verdade entra outra instrução. E aí o que acontece? Ele trava, né? Tu tem que reiniciar, alguma coisa do gênero. Às vezes a gente pensa que alguma coisa da internet que vem pelo Wi-Fi, mas na verdade é alguma coisa que às vezes vem pela rede de energia elétrica, né? Então isso é bom a gente ter em mente isso aí. Antigamente, hoje em dia até os desktops já estão em desuso, mas antigamente a gente, para usar um desktop, a gente precisava ter um elemento a mais ali, que era o chamado estabilizador. Hoje em dia, como os desktops já estão, entre aspas, em desuso, se usa mais o notebook, não precisa mais do estabilizador. Por quê? Porque ele tem essa fonte aqui, ó. Ele tem essa fonte aqui, ó, que é uma fonte chaveada. Então essa fonte chaveada ela aguenta uma variação maior de tensão, mas ela pode queimar. Por causa disso ela pode queimar. Eu já tive fontes dessas queimadas que provavelmente foram por variação muito grande de tensão, né? Só que, claro, a gente não consegue ver. E nessas lâmpadas eletrônicas, então, elas são bastante suscetíveis a isso, né? Bom, pessoal, por que eu estou falando tudo isso, pessoal? Não é só para encher linguiça. Isso aí é para que vocês tenham ideia do quão importante são os comutadores. Como uma boa comutação faz com que tu tenha uma vida maior nos teus próprios eletrodomésticos, tá? E uma situação muito melhor de energia, tu tem uma qualidade de energia muito melhor, tá? Então, os computadores, às vezes a gente pega uma linha para mostrar para vocês qual a importância daquele componente que a gente está falando. Então, ó, esse ajuste que é realizado pelas concessionárias de energia, só quem faz esse ajuste é a concessionária. Tem que ser pessoal especializado da concessionária que vem e faz a troca do TAP, né? Se faz necessário devido às diferentes características de cada rede, tais como os diferentes comprimentos de cada alimentador. Bom, comprimento de cada alimentador é o que a gente chama, né? Aquele fio que sai do transformador e vai até a casa do consumidor, até a tua casa, até a minha casa e tal. E o nível de carregamento dos transformadores. Aí tem outra coisa que é o seguinte, isso é uma reclamação, era pelo menos até pouco tempo atrás, uma reclamação muito forte das concessionárias. Por quê? Porque quando tu construía a tua casa, o que acontecia? Tu recém tinha construído, tu estava meio mal de dinheiro, então tu botava lá um chuveiro, uma TV, um liquidificador, né? Tu nem botava máquina de lavar, nem máquina de secar, uma geladeirinha pequenininha, né? Aí depois o que acontecia? Claro, tu terminava a tua casa, pagava a tua casa, dali a alguns meses tu ia lá, pum, comprava uma lavadora, depois uma secadora, aí depois tu botava mais uma TV, aí depois tu botava o segundo banheiro a funcionar, né? Com outro chuveiro, né? E aí tu botava mais lâmpadas, tu botava mais... O que acontece? A carga no transformador aumenta, então o transformador fica sobrecarregado. Quando o transformador fica sobrecarregado, o que acontece? O que quer dizer sobrecarga no transformador? Quer dizer que o secundário puxa muita corrente. Tá? Se o secundário está puxando muita corrente, o
que acontece com a tensão no secundário? Cai, mas daí não cai para uma casa, cai para todo mundo. Todo mundo que está pendurado naquele transformador, no secundário daquele transformador, está sujeito a esse efeito. Tá? E aí, então, começa a dar as reclamações. Aí tu reclama porque tá queimando lâmpada, porque o teu computador não está funcionando direito, porque queimou a geladeira, porque não sei o quê, papapá. Aí o que eles vão fazer? Aí eles vão lá e verificam, né? Eles têm uma caixinha que é um medidor de energia elétrica e medem a energia elétrica e veem que aquela rede já está saturada. Então o que eles têm que fazer? Eles têm que pegar e trocar o transformador. Aí eles têm que botar um transformador, se tem um transformador de 75 kVA, eles têm que botar um de 100 kVA, eles botam um de 100 kVA, né? Mas normalmente, se a rede é para 50 kVA, eles já botam um transformador de no mínimo 75 ou 100 kVA, tá? Que é para o aumento da carga não levar a essa baixa, essa queda de tensão. Tá? Então, vejam bem, o transformador, ele tem muito a ver também com a carga que se pede dele, que se exige dele. Se ele não tem a potência para aquela carga, também eu começo a ter problema nos meus consumidores. Então, isso é muito importante da gente prestar atenção. Então, além de eu ter a comutação, que ela é importantíssima, eu tenho também que verificar a questão da carga. O certo a fazer é que cada componente que tu fosse colocando na tua casa, tu fosse informando a concessionária, tá? Para que ela fosse, então, verificando se todos, né? Não só um, mas se todos fossem fazendo isso, a concessionária poderia então pegar e trocar o transformador na medida que... Ou então, às vezes, o que acontece? Tu tem uma casa que é monofásica e, de repente, ela já está com carga para entrar com 2 fases. Aí, então, uma das fases do transformador fica sobrecarregada. O que também não é interessante. Tá? Então, isso é uma... Mas os comutadores atuam nas 3 fases. Tá? Como nós vamos ver. Então, os comutadores de TAPs convencionais empregados em transformadores de distribuição empregam dispositivos mecânicos de comutação, cuja principal vantagem são a robustez e o custo reduzido. Então, o que vai acontecer? Eu vou lá, o que eu faço? Eu vou lá, solto uma porca daqui, ligo e faço uma outra ligação, só soltando porcas e fazendo ligações com as porcas. Tranquilo, não tem problema nenhum. Tá? Então isso aí, esse é o mais barato que tem. Tá? É o mais barato e o que é o que dura mais, digamos assim. Tá? Mas é o que tem menos precisão. Então, contudo, esses comutadores apenas podem ser comutados por uma equipe especializada in loco, ou seja, eles têm que ir até o transformador para fazer isso. Tá? E esse deslocamento das pessoas gera custo, e essas pessoas que poderiam estar resolvendo problemas em outro lugar, problemas mais graves, né, como a queda de fios e essas coisas assim, estão tendo que ir lá para mudar o TAP do transformador. Tá? Então isso é um problema. Tá? É um problema para a gerência da concessionária. Com o equipamento desenergizado, ou seja, se eu for mudar aquilo ali, ó, faltou luz para todo mundo, eu faço as modificações e aí eu religo tudo de novo. Então, ó, já tem mais um problema, eu tenho que desligar tudo para mexer no computador, nesses computadores convencionais, o que torna o procedimento dispendioso financeiramente.
Devido a essa característica do comutador mecânico, o procedimento de comutação do TAP nesses equipamentos é raramente realizado. Olha, só no último caso mesmo que os caras vão lá mexer no TAP. Senão, não mexe no TAP. E esse é um problema, né? Porque às vezes tu fica meses e meses pedindo, porque na tua casa que está muito longe do transformador, a tensão está baixa, não sei o que, os caras fazem, ficam... Na verdade eles ficam enrolando, né? Para quê? Os caras do telemarketing lá que te atende ficam enrolando, por quê? Porque para deslocar uma equipe lá, desliga tudo, para mexer no TAP é mais dispendioso, então eles fazem de tudo para que não aconteça isso, né? E aí, às vezes, o consumidor é o maior prejudicado. Tá? Tal operação somente é realizada quando há reclamação de uma unidade consumidora ou através da detecção pela concessionária de energia elétrica de níveis de tensão fora dos padrões determinados pela ANEEL. É difícil eles detectarem isso. Isso normalmente acontece quando tu vê que na tua casa eles... quando tu começa a reclamar na tua casa. Mas a CE tem um programa que é o seguinte, eu não sei se as outras concessionárias têm, eu sei que a CE tem porque aconteceu aqui em casa. Eles sorteiam um certo número de casas em um bairro e vão naquela casa e medem tensão, medem corrente, né? Medem tudo ali, registram, fica tudo registrado numa caixinha. Para quê? Para ver se está chegando certo. Então eles medem tudo isso quando tu tá ligado e depois eles desligam o disjuntor geral, né? Aquele que tem lá na entrada da casa, desligam o disjuntor geral, né? E fazem as medidas, né? Para ver o que? Se a tua casa tá com mais carga do que deveria estar. No meu caso aqui, ó, é uma entrada monofásica. Se eu tiver com uma carga muito grande, eles de repente vão dizer, olha, cara, é o seguinte, tu vai ter que trocar essa tua instalação, uma instalação com duas fases e um neutro. Com uma fase já não dá mais, por quê? Porque tu tem muita carga. No meu caso aqui não tem, porque mora praticamente só eu e a mãe aqui, e tem um chuveiro, uma máquina de lavar roupa e um ar-condicionado pequeno. Então basicamente só tem essas três coisas. E eu sei que eles fazem isso por quê? Porque o ano passado, final do ano passado, eu estava em casa, quando de tarde eles chegaram ali e fizeram isso. Aí eu perguntei pro rapaz, né, ali, o técnico, e ele me disse, não, isso é feito um sorteio por bairro e a gente vai em certas casas do bairro para verificar essas coisas, tá? Então, é uma maneira também da concessionária detectar esse tipo de problema. Outras concessionárias, como a RGE, a AES Sul e outras pequenas, como a Coprel e outras que tem, né? A Eletrocar, que é de Carazinho, a Copel é de Birubá, né? Então, assim, ó, essas outras pequenas eu não sei se eles fazem esse tipo de coisa, tá? Aí eu não sei se eles fazem esse sorteio. Por quê? Porque, por exemplo, a de Birubá, a Copel, eles vendem mais energia para a área rural do que para a área urbana. Então eu não sei, porque daí eles têm que se locomover, a locomoção é muito longe, né? Então eu não sei se eles fazem isso. Realmente eu não sei. Fala mais alto um pouquinho. A Copel é muito grande lá. Não, eu tô falando da Coprel. Ah, Coprel, entendi. Copel. Não. A Copel é do Paraná, tá certo? A Coprel é uma concessionária pequena que atua ali na área de Birubá, Panambi, ali no noroeste do estado. Tá? Vende um pouco em Cruz Alta, 15 de novembro,
naqueles municípios ali, tá? Mas eles são mais voltados, eles são uma cooperativa, né? Então o produtor ou a pessoa tem que se cooperar com eles, né? Tem que fazer aquele sistema de cooperativo com eles. Mas eles vendem, ou pelo menos vendiam alguns anos atrás, mais energia para a área rural do que para a área urbana, que não é o caso da Copel, que é diferente, né? É a Copel e a Coprel, tá? Só para nós deixar bem claro. E a Coprel eu visitei várias vezes, né? Mas nunca me lembrei de perguntar sobre isso. Que hora é? 8h50. Então, pessoal, hoje nós vamos encerrar por aqui, tá? Que é o início aí. Vocês me desculpem se eu saio um pouco da matéria, mas eu saio da matéria para mostrar para vocês que às vezes as coisas não são tão, não é uma caixinha pequenininha que a gente tem. Às vezes as coisas são bem maiores e se ramificam para várias coisas e acabam causando problemas onde a gente nem imagina que aquilo causaria, tá? Então, se a gente for muito nas nossas disciplinas, assim, a gente for muito só pelo que tem na disciplina, a gente perde o contexto do todo, tá? Porque a eletrotécnica que vocês estão estudando não é uma disciplina, não é partida em disciplinas, né? Quando tu for lá trabalhar, tu vai ter o contexto do todo, né? E às vezes tu chega lá e tem um problema que não tem a ver com disciplina X, tem a ver com o somatório de várias disciplinas. Eu já tive esses problemas muitas vezes, né? Então, só vou anotar aqui, ó. Transformadores 2. Que dia é hoje? Hoje é dia 7, né? 7/02 de 22. Nós fomos até o slide 11. Então tá, pessoal. É isso aí por hoje. Hoje nós vamos até o slide 11, né? Amanhã nós continuamos aí verificando os computadores. Tá bom, pessoal? Obrigado por vocês terem ficado comigo até essa hora. E amanhã a gente se vê de novo. Boa noite. Bom dia de trabalho para vocês amanhã. E amanhã, às 7 horas da noite, a gente se vê de novo. Tá bem, pessoal? Valeu. Valeu, professor. Obrigado. Boa noite. Valeu, Boa noite. Valeu! Valeu, boa noite. Boa noite.